No unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu. No unde koike, no puyanawake, puyanawa vakebu, puyanawa vakebu. No kano panare, panare, roko vai jaike, jai. 32. Bom, começando de novo, bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Queria deixar mais uma vez claro a minha imensa honra e prazer de estar nesse evento e de moderar uma mesa como essa, de falar de plantas amazônicas, que não só a ayahuasca tem uma grande importância cultural, religiosa, espiritual e terapêutica para todas as comunidades daqui, mas tem uma série infinita de plantas que não têm necessariamente os efeitos que a ayahuasca tem, mas que muitas vezes têm a importância similar ou maior do que a ayahuasca, dependendo do contexto que está sendo utilizado. Então, nós vamos ter a honra de ter 3 pessoas aqui com diferentes experiências nesse campo. Nós vamos ter o professor Moacir Biondo, que vai falar da experiência dele nas comunidades amazônicas, ribeirinhas, do uso de várias plantas medicinais para tratar uma série de doenças. Ele fez um documentário muito bonito que eu tive a oportunidade de ver, de como essa troca entre o conhecimento dele, que tem um conhecimento mais técnico, similar ao que eu tenho, de técnico agrícola, ou de como as plantas funcionam do ponto de vista químico, botânico, e tentar dialogar com as comunidades para que haja um enriquecimento de conhecimento das duas partes. Vamos ter também o Dr. Glenn Shephard, doutor em antropologia, que trabalha no Museu Guede no Pará. Ele tem uma ampla experiência também com comunidades indígenas que usam a ayahuasca, mas não somente a ayahuasca, uma série de outras plantas. Ele também trabalha com ecologia humana na Universidade de São Paulo, e é um grande prazer reencontrá-lo aqui. Ele me contou umas histórias bem interessantes, que passou com Brugmância lá, com os xamãs, que eu achei bem interessante. E falando em xamã... Por doenças que o seu conhecimento tradicional, que o conhecimento que eles tinham dos seus avós, dos antepassados, poderiam ter salvo com as plantas que rodeavam as suas casas. E senti que esse tipo de conhecimento tradicional estava realmente morrendo com as pessoas mais velhas, né? Morrendo por não darem a devida importância a esse conhecimento, né? De esperar, às vezes, a visita de um médico, esperar um remédio, às vezes, que não chegava nos lugares mais longínquos dessa Amazônia. Né? E dessa percepção, foi montado um sistema que chama a montagem da paisagem do conhecimento tradicional. Se vocês quiserem pesquisar na internet, tem um etnodoc, um documento produzido pelo IFAM Nacional, né, do Ministério da Cultura, em reconhecimento a esse trabalho, que chama Paisagem do Conhecimento. Você pode ver isso no YouTube, você pode ver isso no Facebook, Paisagem do Conhecimento, que fala um pouco desse trabalho de resgate do saber da comunidade para a comunidade. Esse é o diferencial. O saber do povo para ele próprio. Organizar o conhecimento que ainda existe em cada pessoa para poder que aquele conhecimento possa ser registrado e devolvido, integrado de volta à cultura. Então, conhecimento que tinha o seu José, a dona Maria, o seu João, o seu Joaquim, a dona Benedita, esse conhecimento estava fragmentado em pedacinhos, né, como se fosse um pedacinho de um quebra-cabeça. Então, esse método que eu criei, a partir dessa visão oasqueira, né, dessa visão, dessa percepção que eu tive com o chá, é exatamente de organizar esse tipo de quebra-cabeça, juntando as peças. A hora que eu junto as peças, eu começo a ter uma paisagem do conhecimento daquele local que está sendo trabalhado, daquele grupo de pessoas. E eu trabalhei também com algumas etnias indígenas no Brasil e na Bolívia, organizando esse conhecimento para eles. Nada foi produzido para fora, e sim produzido para dentro da comunidade. Esse método permitia, no primeiro momento, exatamente isso, valorizar esse conhecimento, empoderar as pessoas, né, para que elas próprias reconhecessem que aquele conhecimento que elas tinham era importante, que poderiam salvar suas vidas, e que, no momento em que eu trabalhei junto com essas pessoas, a maioria deles não estavam dando mais a devida importância a esse tipo de conhecimento. Então, esse trabalho nasceu dessa necessidade, dessa interação com a comunidade, da percepção de que o uso das plantas estavam sendo esquecidos, né, e morrendo com as pessoas.
Então, essa primeira parte existe exatamente para fazer essa montagem. E nós, da universidade, estamos trabalhando para transformá-la numa tecnologia social de patente aberta, para que todas as comunidades possam utilizar desse método para resgatar e valorizar o seu conhecimento tradicional, seja ele de plantas, seja ele de comida, seja ele dos cantos, da sua cultura. É um método que se encaixa em qualquer objeto da pesquisa, de interesse do povo, né? Então, a partir de que isso seja uma tecnologia social, isso será aberta para que o próprio povo, né, a própria comunidade, seja ela ribeirinha, quilombola, seja ela a comunidade indígena, possa ela mesma fazer esse trabalho. Não precisa de terceiros, não precisa de outras pessoas. Então, o que está sendo feito é a importância do chá, de abrir a percepção, foi que promoveu esse tipo de trabalho que eu faço na Amazônia, né? E ainda continua promovendo. Dentro desse trabalho, trabalhei com comunidades huasqueiras, comunidades não huasqueiras, né? Com algumas... no Alto Rio Negro, no Rio Içana, trabalhei com os Baniuas e Curipacos durante 3 anos, a pedido deles, por solicitação deles, à universidade onde eu trabalho, para que pudesse juntar o conhecimento tradicional e buscar, né, através dessa montagem da paisagem, resgatar e passar para os agentes de saúde que participaram dos 3 anos em que eu estive com eles no Rio Içana, assim, pontualmente, não um ano inteiro, né, mas pontualmente visitando 31 comunidades indígenas lá no Rio Içana, a pedido, mais uma vez, da própria FOIRN, que é a Federação de Indígenas do Alto Rio Negro. Isso, no final, acabou produzindo um livro na própria língua deles, que era uma maneira também de proteger o conhecimento para eles, e que em cada comunidade pesquisada se produzia, então, uma pequena cartilha cujos autores eram as pessoas que tinham participado desse momento, e que se nesse levantamento, se nesse trabalho tivesse alguma planta importante de interesse ou de uso quase exclusivo da comunidade, aquilo já seria um registro que aquela comunidade também conhecia aquele saber. E caso aquela planta um dia viesse ser assim, utilizada como uma droga farmacêutica de um laboratório, ela provaria que a repartição de benefícios deveria ser feita, porque aquela comunidade também conheceria o processo, né? Então, a maneira de valorizar, resguardar os direitos das comunidades estudadas. Também tive na Bolívia com os Sirionós. Os Sirionós são um povo da Bolívia assim, diferenciado, que tem as barbas, né? E consegui trabalhar também as lideranças para que reaplicassem esse método no seu dia a dia. E quero dizer também que é um método que está disponível, aberto, para quem quiser. Estava falando aqui com o Mapu também, se precisar auxiliar a trabalhar as próprias lideranças, as próprias pessoas da área de saúde. Eu não preciso ir lá na comunidade pesquisar a comunidade. O processo em si faz a pesquisa. Então, mas eu estou disposto, se for o caso, a auxiliar, né, dentro do que eu puder fazer para vocês, sem entrar assim, nos saberes secretos de cada povo. Abrindo um pouco mais, assim, ainda com essa visão de ayahuasca, eu tive, assim, contato com muita gente, né, além da população. Aqui no Juruá, trabalhei com os Madhás, com os Canamarês, também auxiliando na organização desse conhecimento. E, dentro desse trabalho, é lógico, bebemos o chá algumas vezes juntos. E eu vejo que em alguns lugares está um pouco já misturado com os seringais, com as pessoas que vivem nos seringais, que bebem esse chá, que chamam de cipó, né? Lá os Madhás chamam de rami, é que há um pouco ainda desse conhecimento tradicional associado
Eu vi uma vez assim uma coisa que me chamou bastante atenção, isso já entre os seringueiros que tinham aprendido a usar o cipó com os índios. Eles, entre os próprios seringueiros, sempre tem alguém que está assim, pronto para atender algumas pessoas, né? Lá na floresta sempre tem um homem e uma mulher que estão mais aptos a atender as pessoas que estão doentes, geralmente utilizando plantas medicinais. E as plantas medicinais, na realidade, é um processo de aprendizado tradicional, né, de geração em geração, mas também tem um processo de aprendizagem por intuição. Muitas vezes a pessoa percebe por sonhos, ou intuição mesmo, da importância daquela planta para o seu uso. E tem o processo também que eu vi utilizarem plantas dentro do Mariri e da chacrona para conhecer o poder terapêutico daquela planta. Então esse processo me chamou a atenção, porque são pessoas que já conheciam bem essa questão do que é o Mariri e a chacrona, do que é esse chá, se bem que cada experiência é diferente uma da outra, mas então eles percebiam que a diferença da percepção anterior deles se apresentava então como uma característica daquela planta que ele estava estudando. Então às vezes aparecia como um ser, aparecia como um ser humano, ou um bicho, um animal, e associava a esses seres, a essas visões, perdão, as qualidades terapêuticas das plantas. E assim também como Paracelso, há mais de 500 anos atrás, ele percebeu que as plantas, pela sua forma, cor, pela sua textura, sabor, apresentavam uma característica que ele chamou de lei das signaturas, que se apresentavam, então, assim, aquele que pudesse ver as suas propriedades medicinais. O nosso indígena, o nosso caboclo, também tem esse mesmo nível de percepção que Paracelso teve há mais de 500 anos atrás. Eles conseguem ler a planta. Eu vou além, com esse aprendizado conjunto com eles, eu consegui também perceber, além disso, além de onde as plantas se apresentam, né? Como elas se apresentam, se estão ensombreadas ou não, se gostam de terrenos compactados, outras gostam de terrenos areúscos, e levando em consideração que a Terra é um grande ser, que é um grande organismo, aquelas plantas que habitam aqueles lugares também têm uma correspondência, né, com a sua terapêutica associada ao local onde ela se manifesta. Então, é uma lei que você percebe a planta, a lei das signaturas, mas você percebe o ambiente também. E esse ambiente também pode fazer parte desse acervo cultural, de aprendizado tradicional. E junto com os Madhya, nas sessões de curas xamânicas, só para encerrar, eu aprendi uma coisa também importante, muito importante, que eu estou fazendo parte da montagem da paisagem, mas estou trazendo um pouquinho da paisagem por onde eu passei, né? Os Madhyas tinham chegado um pajé do Purus até o Juruá, e estava fazendo assim a sua pagelança, quando alguém, né, se apresentou querendo ser pajé, querendo aprender os cânticos, os ícaros, ou icaros. E aí eu lembrei daquele japonês que estudou a memória da água através da molécula da água, né? O Masaru Emoto, que ele fala de memória da água, que a gente, na União, também fala tanto sobre memória da água, nos preparos do vegetal, da gente estar ali num ambiente sadio, num ambiente tranquilo, para que isso possa influenciar positivamente o preparo. Quando a pessoa se apresentou para aprender, o pajé, então, pegou um vaso com o chá, a ayahuasca, e cantou um ícaro, e todos eles já tinham bebido chá, eu também tinha bebido chá com eles, e passou para ele, e daí 10, 15 minutos, falou assim, agora você canta, um ícaro de uns 5 minutos. E ele cantou todo o ícaro, de 5 minutos. Então, isso mostra o poder que tem, que é essa interação, essa percepção, essa paisagem, né, desse povo que eu quero ver aqui, tipo assim, esse momento está sendo um momento de
de que a gente possa ter essa reflexão, que nós juntos, que todo esse povo que tem aqui, desse mundo de ayahuasca aqui representado, possa fazer valer esses conhecimentos e que possa fazer com que o mundo inteiro saiba que é um chá extremamente importante para a nossa cultura, não só amazônica, não só brasileira, mas para o mundo inteiro. Muito obrigado. Professor Moacir, muito obrigado pela excelente fala. Eu não estaria aqui se não fosse esse tipo de conhecimento e realmente, como eu disse antes, eu gosto de pensar o trabalho que eu faço como uma interface. No meu mundo, dificilmente alguém vai falar de Ipanema ou de Urupari ou de outros espíritos, então eu acho que eu gosto de funcionar como essa ponte, de estar num ambiente com um psiquiatra, um neurocientista e poder dialogar. E às vezes a gente tem que ir por um caminho mais técnico, não necessariamente falar em espíritos ou espiritualidade, nem todo mundo compartilha nossas visões, mas a gente está tentando diálogo. Então, realmente queria agradecer a sua fala. E agora, Glenn, por favor, fica à vontade, falar da sua experiência, e se o som não funcionar, você me avisa que eu vou lá com o microfone. Tá. Você quer falar lá? Bom dia a todos, obrigado pela presença e agradeço especialmente aos organizadores, pessoal do iSears, esse grande convite, o trabalho todo que eles fizeram para trazer todos nós aqui para o berço das religiões ayahuasqueiras no Acre, e é uma grande honra estar aqui apresentando o meu trabalho. Todo mundo consegue ouvir? A apresentação está no inglês, mas como acho que a maior parte das pessoas falam português, eu falo português e deixo os tradutores, tá ok? Não tá, tem que ser bem perto assim. Então, a ayahuasca, para quem já bebeu, é uma experiência sensorial total. Quantas variações do amargo tem? E quando a gente, como o professor Moacir falou, tem a capacidade de abrir portais de outras percepções. E na medida que nosso conhecimento do mundo chega a nós através dos nossos sentidos, e na medida que a gente muda o funcionamento dos sentidos, a gente não só abre novas percepções, mas a gente percebe novos mundos por essas sensações alteradas. Então, eu vou abordar a questão da ayahuasca dentro da medicina tradicional indígena da Amazônia, da perspectiva dos sentidos, da antropologia dos sentidos, que a gente é ensinado desde ensino fundamental, que tem 5 sentidos, né? Olfato, tato, gosto, etc. Mas os próprios cientistas que estudam a neurofisiologia dos sentidos... Não estão ouvindo? Não, é o microfone. Não se preocupe. Está melhor? Ok. Preciso começar de novo? Tá. Então, eu vou abordar a medicina tradicional indígena e a ayahuasca dentro de uma perspectiva da antropologia dos sentidos, que a gente está acostumado a pensar dos 5 sentidos, mas na realidade os próprios cientistas da neurofisiologia, alguns detectam de 9, 11, alguns dizem que tem até 53 diferentes formas de percepção, né? E quando a gente vai para outras culturas, a gente vê que como eles percebem os sentidos também é diferente da nossa forma. E eu vou contar uma pequena história de como que eu me deparei com essa variação dos diferentes mundos sensoriais indígenas. Então, eu estava nas florestas do Peru, na região do Parque do Manu, trabalhando com etnobotânica matiguenga. E um informante me mostrou, eu estava trabalhando com um amigo Douglas, um botânico, ecologista, e o matiguenga me mostrou uma casca de uma árvore da família Laurácea. É um tipo de louro, parente da canela. Só que o cheiro
dessa árvore, o meu amigo Matiguinga menino falou, olha, é cheiro igual pum. Aí eu cheirei, nossa, é um cheiro igual pum. Aí eu falei para o Douglas, olha, Douglas, escute isso. E o Douglas disse, poxa, Glenn, você está bebendo muita ayahuasca, está cruzando os sentidos. E o que tinha... Era verdade, eu estava bebendo muito ayahuasca, mas o que tinha acontecido... Estava verdade, mas não foi isso. É que meu vocabulário sensorial tinha se tornado matiguenga. Porque os matiguengas, eles dividem... A gente fala de 5 sentidos, mas para os matiguengas só tem 2 sentidos. Tem o ver, que é neagansi, de ver, de reconhecer, de saber... captar cognitiva, racionalmente, captar pelos olhos. E eu vou falar mais tarde, eles têm uma palavra nessanotagansi, que é a visão verdadeira, que é a visão da ayahuasca, né? Mas o outro sentido é ouvir, que é magansi, mas também tem a ver com obedecer, entender, sentir. Quando a gente se sente cheio depois de uma refeição, a gente fala kemaka, eu sinto na barriga. E quando eles falam de cheirar, a palavra matiguinha para cheirar é kemaenkagansi. Enka, essa palavra enka, é uma raiz para tudo que é estado gasoso, cheiros, vapores, fumaça, até a linguagem, substância em estado gasoso. Então, quando eles falam, eu estou cheirando uma coisa, os matiguinhos falam, eu estou escutando o vapor da coisa. Então, quando eu falei para o Douglas escutar o cheiro do pum da árvore, eu estava usando o vocábulo matiguenga. Então, eu passei 2 anos morando no Peru, justamente trabalhando, comparando o conhecimento de plantas medicinais e xamanismo entre os matiguengas, um povo arawak do sul do Peru, e os Nawa, ou Iora, é um povo pano do Peru, muito próximo dos Kaxinawá. Aqui tem Kaxinawá no Acre, os matiguengas são muito próximos dos Axânica, que também tem no Acre. Então, a ideia do meu estudo é de ver como que a percepção sensorial afetava o uso das plantas. Essa região é o Istmo de Fitzcarraldo, onde o famoso barco do seringueiro Fitzcarraldo passou pelas cabeceiras do Manu. Fica bem próximo, aqui, a Acre fica mais ou menos por aqui, e são as cabeceiras do Rio Madre de Deus, que é cabeceiras do Rio Madeira, a região de estudo. Então, eu estava trabalhando com o povo matiguenga, povo arawak, e comparando com o povo Nawa, ou Iora. E você vê que só fisicamente são povos extremamente diferentes, só a parte física, e culturalmente também muito, muito diferente. E eu vi isso trabalhando com o xamanismo, a cura, conceitos de doença e plantas medicinais. Eu estava tentando entender como que a percepção sensorial construía o uso das plantas. E o que eu encontrei foi uma grande diferença na construção básica dos conceitos médicos, onde nos matiguengas, eles usam muitas plantas amargas, cáusticas, tóxicas, plantas com sabores fortes ou cheiros fortes, que eles chamam de como se fosse pimenta. E para eles, praticamente quase a metade das plantas medicinais que eles usam, tanto as medicinais comuns quanto as xamânicas, tinham propriedades fortes, amargo, astringente, picante, né? E o conceito é que essas plantas amargas, cáusticas, a doença entra no corpo como se fosse um verme microscópico. E essas plantas fortes, eles atacam, o verme sente dor. Quando ele percebe uma planta amarga ou picante, ele sente dor e sai do corpo. Então, é um pouco parecido com o nosso alopatia, né? Tem uma noção fundamental na medicina matiguenga, que é o Kepigari. Kepigari quer dizer aquilo que intoxica. Então, a ideia é que as medicinas são venenos, literalmente venenos, porque eles são tóxicos, né? E a ideia é que mas essa toxicidade, quando eles falam de uma planta medicinal ou ayahuasca,
essas propriedades tóxicas da planta fazem uma infusão no chá medicinal ou outro. Aí quando você bebe, a própria alma dessa planta se expressa através daquele amargor, ou aquela propriedade física. Ou seja, quando você ingere uma substância tóxica, a alma da planta medicinal, ou da planta mestre, é inseparável daquela propriedade sensorial. E quando você compara com os Gnawa, a filosofia da medicina deles é completamente diferente. Para eles, pouquíssimas plantas eles reconhecem como plantas amargas. Pouquíssimas plantas eles reconhecem o sabor de menos de 400% das plantas. A grande maioria das plantas medicinais, eles reconhecem pelo visual, pelas características visuais. E aquilo que o Moacir falou da doutrina das assinaturas, Doctrine of Signatures, a planta já carrega consigo, no caso dos Gnawa, tem toda uma série de plantas que têm espinhos, e a ideia é que a doença vem de uma avespa, espírito avespa. E a espírito avespa vem dessa planta, te ataca e te dá várias dores, ou dá sangramento. E para você curar aquela doença, você tem que achar a mesma planta que carrega o mesmo espírito da vespa, e você aplica aquilo do lado de fora do corpo. Você não ingere, porque se ingerindo a planta é que você dona da doença. Porque ele tem a mesma propriedade, ele tem espinhos. Então, se ingerindo a planta, você vai estar ingerindo a doença. Então, você coloca a planta do lado de fora, no emplaste quente, e ele funciona como imã. Ele tira a doença por similaridade, como se fosse uma medicina homeopática, né? Agora, a grande divisão tem as plantas doces, que são as plantas medicinais comuns, e as únicas plantas amargas são as plantas xamânicas, que são Buca, que é as plantas amargas. E a gente vê isso claramente. Essas seriam as plantas medicinais matiguengas em amarelo, e os Gnawa, essas são as propriedades. Então, o sabor, muito importante para os matiguengas, pouco para os Gnawa. Irritação, causticidade, picante, coisas como pimenta, muito importante para os matiguengas e não para os Gnawa. Já cheiro é importante para os dois, e no caso dos Gnawa, o visual, essa doutrina das assinaturas, é muito mais importante que nos matiguengas. Então, em muitas culturas amazônicas, a gente vê que o cheiro é muito importante. Os maus cheiros trazem doenças. E para os matiguengas, eu falei do enca, né? Aquela palavra enca, que é o cheiro, o vapor, a fumaça. A doença pode chegar no corpo, eles falam que pode cair do céu como garoa, né? As doenças caem do céu como garoa. Parien katagansi, ele cai o vapor da doença. Então, os cheiros maus cheiros trazem doenças, e ao mesmo tempo, cheiros bons podem afastar a doença. Esse mouse está com... Aqui. Então, quando o homem caça um animal, nos matiguengas, o homem caça um animal, e aquele animal, às vezes, tem um cheiro forte, especialmente os machos. E quando o homem caça o animal, o espírito daquele animal, especialmente os machos, com aquele glândula de cheiro, ele volta para atacar a família do caçador. E aí, aquele mau cheiro traz o espírito da doença e começa a atacar o filho do caçador. Então, a mãe da criança usa uma série de plantas cheirosas para afastar o mau cheiro do animal, dessa vingança da caça, que transmite pelo cheiro. No caso dos Gnawa, o ini é a palavra para fragrante, para cheiros bons. E os Gnawa são extremamente preocupados com o cheiro do corpo. Eles tomam muito banho. Se eles passam num caminho e alguém fez xixi, cocô, eles fazem e cospem, porque eles acham que o cheiro do cocô, do xixi, entra pela nariz, desce para a barriga e causa doenças, né? E as plantas que curam essas doenças são plantas que têm o mesmo cheiro do xixi para eles, né? Para eles, o cheiro mais que causa mais doença é o cheiro de corpos abandonados na mata. Eles chamam huaca, como se fossem zumbis. E esses corpos, se não são enterrados de forma correta, eles voltam com aquele cheiro de corpo podre,
e causam doenças muito fortes. Aquele cheiro chama de huiá, que é o cheiro de huiá, é cheiro de carne podre, né? Então, os nauas usam toda uma série de plantas fragrantes, cadê aqui? Que eles colocam nos braceletes, nos braços, para afastar o mau cheiro dos espíritos ruins, né? E durante a cerimônia, essa aqui é scutellaria, é uma espécie de manjericão, alfavaca selvagem da Amazônia. E eles usam tanto nos braceletes para afastar os maus espíritos e as doenças, como para atrair o sexo oposto, mas também durante a cerimônia da ayahuasca, enquanto estão bebendo a ayahuasca, eles vão cheirando uma cuia com esse manjericão selvagem para trazer boas visões. Cadê o... Ups. Esse mouse está difícil, peraí. Ai. Pulou. Então, eu falei que os nauas, eles têm uma base, a medicina de plantas medicinais, de ervas, é homeopática. A planta tem uma assinatura que parece com a doença. A doença da vespa é tratada pela planta com espinhos. Mas essa mesma lógica homeopática vai no mundo da ayahuasca, do xamanismo, da pagilança. Então, para eles, as doenças novas, malária, gripes, essas doenças fortes que trouxeram os brancos, que eles não conheciam antes, que traz febre alta, para eles, essas doenças vêm dos objetos quentes que os brancos trazem. Armas de fogo, motores, helicópteros, aviões, gasolina, e esses cheiros fortes e temperaturas altas trazem doenças com febre alta. Então, o pajé, ele canta no corpo da pessoa, e toma ayahuasca, canta no corpo da pessoa, e ele usa o hálito dele, a canção dele, fala que o hálito dele é fresco, é frio, e ele é fragrante. Ele consegue afastar o calor, a fragrância e a frescura da canção dele afasta o calor e o mau cheiro das doenças. Voltando um pouco para os matiguingas, eu vi que tem até rapé para vender aqui na porta. Para os matiguingas, a planta xamânica mais importante não é a ayahuasca, é o tabaco, que eles chamam de seri. E a propriedade sensorial do tabaco é katsi. Katsi quer dizer literalmente dói. Eles usam katsi para falar de pimenta, para cheiros muito fortes. Tudo que provoca irritação é katsi, dói. Então, para os matiguingas, o tabaco é o xamanismo. O xamã, o nome dele é Seripigari, aquela pessoa que se intoxica pelo tabaco. Ou seja, são sinônimos, tabaco, xamanismo. Eles usam várias formas de tabaco. Eles usam o rapé, eles usam uma pasta de tabaco, eles fumam tabaco. Mas em todos os casos, quanto mais katsi, quanto mais dói, quanto mais picante o tabaco, mais forte a alma do pajé, do xamã. Mas a planta, eu falei do kepigari. Kepigari é aquela ideia do veneno, que o remédio é veneno. A planta mais venenosa, mais kepigari e mais poderosa na farmacopia matiguinga é a brugmância, o toé, que é uma planta extremamente tóxica. Eles têm muito cuidado na hora de usar, mas para eles, como é a planta mais tóxica, mais kepigari, ele também é a planta mais forte, que é usado em casos extremos para curar doenças e também para iniciar pajés. E para eles, quando a pessoa usa o brugmância, o toé, tem um som. Às vezes, quando eles escutam lá longe, nas cabeceiras, um som, eles dizem que não é raio, não é relâmpago, é um som especial. Ele faz satrim. É um som que eles escutam nas cabeceiras. Diz que esse é o portal que abre. Quando o pajé usa a brugmância, eles escutam aquele som lá longe, satrim, e o som do portal abrindo. É o portal que abre entre os mundos, para o pajé viajar para o mundo espiritual. Chegamos ao que interessa. No Peru chama ayahuasca,
medicina, a planta da alma, a planta dos mortos, os Matiguingas chegam direto no assunto. Para eles, camarampe é remédio de vomitar. E é considerado kepishiri, que quer dizer amargo, e também kepigari, tóxico. Então, acho que, será que vai funcionar o som? Acho que não, né? Vamos tentar. Quando os Matiguingas estão tomando a ayahuasca, eles vão chamando os espíritos e a borracheira, a gente chamaria de borracheira, usando um pequeno instrumento, é como se fosse um violino, de uma corda, que eles tocam com o dedinho, assim, com a unha, e vamos ver se vai funcionar, não sei se vai funcionar, vamos ver se dá para escutar alguma coisa. Então, esse é o som do pegompe. Pegompe quer dizer o instrumento da transformação. E para eles, o pegompe, ele faz aquele som repetido, de violino. E para eles é uma linguagem, é a linguagem do Sankarite. Eu vou falar do Sankarite daqui a pouco. Então, eles falam, quando se toca bonito, chama poema. Ou kametienga, a mesma palavra enka. Kametienga quer dizer um hálito, ou um cheiro, ou uma voz bonita. Então, eles vão chamando, com o pegompe, eles vão chamando os espíritos, os sankarite. Então, esse mundo sensorial, o mundo dos sons, que vai construindo as visões e a transe na ayahuasca. E isso lembra um ditado do Aldous Huxley, falando que, depois do silêncio, o que mais se expressa, o inexpressável, é a música. E também lembra a letra do Caetano, né? Só melhor que o silêncio, o João, né? Deixa eu ver se eu consigo passar. Então, como eu falei no início, tem dois modos de percepção. Tem a visão e as outras percepções. E para o Matiguenga, o ayahuasca, ele traz a verdadeira percepção, a verdadeira visão. Nessa Notagansi, eles tomam ayahuasca no total escuro, sem nenhuma lanterna, nenhuma luz, nenhum fogo, nada de luz. E a ideia é que nessa escuridão total do corpo, a gente consegue ver o mundo como ela é nessa Notagansi. E muito próximo àquela noção de nessa Notagansi, de ver de verdade, é uma palavra chamada Nesankatagansi. Nesankatagansi, essa raiz é a mesma raiz do Sankarite. É uma raiz que se revela coisas transparentes, puras, limpas. Então, Nesankatagansi é quando você olha para um espelho, ou você olha através da água, é Nesankatagansi. Sanka são coisas puras, invisíveis e límpidas. Então, a ideia é que quando a ayahuasca, você vê esses espíritos, esses Sankarite, esses espíritos límpidos, limpos, invisíveis, você consegue enxergá-los. Nessa escuridão total, você consegue enxergar. E aí, a gente vê como essa noção de Sankarite e Sankagansi, nessa Notagansi, você está limpando. Você está limpando os portais dos sentidos para ver a realidade. E lembra muito o ditado do Blake, o livro do Aldous Huxley, The Doors of Perception, Os Portais da Percepção, vem de uma poesia do Blake, que ele fala de a gente só consegue ver o infinito quando a gente limpa os portais da percepção. E os Matiguingas, eles só tomam ayahuasca na estação de chuvas, que é a estação de caça, porque eles usam a ayahuasca para caçar, mas também na estação de chuvas tem muito menos luz das estrelas. Então, a ideia é que só apagando as percepções normais, você chega a uma percepção da verdade. Então, fechando a fala, que já estou passando um pouco do tempo, a gente vê que quando a gente estuda as percepções, a visão do mundo dos índios não é só uma visão do mundo, a gente faz visão do mundo do olho. Tem todas as outras percepções do mundo que variam de cultura em cultura, e a gente vê que os nossos 5 sentidos que a gente pensa ficam pobres em comparado com os sentidos alterados e expandidos que a gente percebe em outras culturas. E a gente vê que a percepção sensorial, ele junta a fisiologia, as percepções
farmacológicos com conceitos culturais e cosmológicos profundos. E nos leva a uma percepção corpo-mente, substância, que substância e alma são praticamente a mesma coisa. Então, para fechar, o Gregory Bateson, na sua teoria cibernética da ecologia da mente, para ele, a mente subconsciente é onde a gente coloca todos os nossos hábitos, nosso dia a dia. Todas aquelas coisas que a gente faz por hábito, sem pensar, entra no subconsciente. E para ele, arte e religião são formas de acessar esse mundo de hábitos subconscientes, de reavaliar nossos hábitos subconscientes e ver dentro de um contexto maior do que o indivíduo fechado, de ver nossos comportamentos dentro do contexto ecológico e social que vai além da pessoa individual. E eu interpreto isso, o uso das plantas xamânicas, o uso da ayahuasca, ele abre um portal para um modo de consciência estática que altera as percepções para a gente perceber nosso lugar no mundo de uma forma diferente. E com isso fecho com uma grande katsi do Rapé Matigenga. Obrigado. Muito obrigado. Manteve o tempo certinho, tudo ótimo. Muito obrigado pela linda apresentação, as lindas imagens e realmente observar que a gente conhece muito pouco do que a gente está estudando. Cada vez mais eu reconheço isso. Agora eu vou ter o prazer de chamar o Mapu para falar para a gente da experiência dele. E eu estava comentando com ele que é importante também falar não só da ayahuasca, mas das outras plantas que são utilizadas nos rituais também. E eu estava pedindo a gentileza para ele falar também dos excessos que podem ocorrer com essas plantas. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Rausch. Muita gratidão, bom dia a todos. A palavra Rausch, no nosso povo, Runicuim, antes de falar o meu nome, a palavra Rausch é desejando muita paz, saúde, alegria, cura para todo mundo. Então, muita gratidão a todos que estão presentes aqui, para ouvir a história um pouco das medicinas tradicionais do povo Runicuim. E também eu tenho um privilégio de estar com os dois professores que são pesquisadores, que conhecem nossas medicinas tradicionais. Né? Então, meu nome é Mapu Runicuim, eu sou liderança, eu tenho 27 anos e também faço parte da pesquisa das medicinas tradicionais do nosso povo. Porque há muito tempos atrás, a gente não podia usar nossas medicinas. Hoje nós podemos, então nós temos dificuldade porque nós estamos resgatando as nossas medicinas, porque os nossos anciões já se foram e às vezes não deixaram o conhecimento para nós, para a juventude. Então hoje é muito importante estar aqui com todos vocês para falar a vida, porque quando fala da medicina, fala da vida para nós, povos indígenas. Né? A medicina é a nossa vida, é onde a gente traz a cura, né? É onde a gente entra na floresta, se conecta com nossos ancestrais, faz o nosso pedido com nossos ancestrais para que venham trazer a proteção, o conhecimento das medicinas tradicionais. Então, como foi falado da ayahuasca, que a ayahuasca ela é o nosso professor, ela que traz o conhecimento de outras ervas medicinais. Né? Tem uma história muito linda da ayahuasca, mas no nosso trabalho de rituais que a gente faz, Runicuim, a gente usa a ayahuasca, né? A gente usa o rapé, a gente usa o sananga e a gente usa também o cambô. Né? E outras ervas medicinais que são para macerar e cheirar, que são para dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, né? E outras dores. Então, falando um pouco da ayahuasca, foi o que os professores falaram, né? Isso é usado em todo o povo, né? Alguns povos que ainda não usam, mas eu creio que perderam, que ainda vão resgatar. Eu tenho essa fé que todo povo vai usar, porque a ayahuasca é a cura da humanidade, é a cura que vem da floresta para todos nós. Com a ayahuasca a gente consegue reconhecer o irmão, compreender, entender a realidade que a gente vive hoje. E a ayahuasca para nós é a quinta dimensão, onde você entra na espiritualidade, porque o mundo que a gente vive hoje é dois mundos, mundo material e mundo espiritual. Então, com a ayahuasca você consegue entrar no mundo da espiritualidade e conectar com os seres, né? E a gente vê, entender, compreender e reconhecer a irmandade. Então, o rapé, falando do rapé, eu falei um pouco da ayahuasca, mas já os professores falaram muito bem, eu quero falar um pouco do rapé, como não foi falado, né? Então, o rapé para nós é uma cinza que a gente faz
da árvore, né, das árvores mais duras, como arurana, como ipê, que é o pau d'arco conhecido, né, que são a árvore que a gente tira a madeira para fazer a coluna da nossa casa, porque cada um de nós vendo o nosso modo indígena, nós somos uma coluna. Nós somos uma coluna, então uma madeira que a gente tira que é para fazer uma coluna da nossa casa é muito importante, porque ela tem força, né, ela tem aquela energia positiva. Então a gente queima essa cinza e tira outras ervas medicinais que são para dor de cabeça, dor no corpo, gripe, sinusite, renite, né? Então a gente faz o rapé e no momento que a gente vai fazer os nossos trabalhos com as medicinas, que é a ayahuasca, a gente usa o rapé, que faz parte também com a ayahuasca, que isso dá força para que nós podemos soprar as doenças que tem naquela pessoa que está enfermo, né? Também tem o sananga. O sananga para nós é uma ervas medicinais que a gente entra na floresta, vai lá, colhe, arranca ela, pega a raiz, né, lava direitinho, depois a gente prepara e ele se transforma em líquido, que é colocado nos olhos, que é para limpeza dos olhos e espiritual. Ela dói bastante, mas é com essa dor que você vai poder entregar todos esses problemas que tem, para que essa dor leva, porque essa dor passa. Você vai passar, 10 minutinhos já vai. Então, todos os problemas você entregando para essa medicina, como ela é uma medicina viva, que eu já comecei falando, a medicina é a vida. Então, com essa medicina, você vai entregar toda essa dor para essa medicina e ela vai passar. E no momento que ela passar, que ela foi a dor, e você também já recebe a cura. Mas todas as medicinas que a gente usa de coração. De coração. Não pode ter medo da medicina. Eu já estou andando em vários lugares fazendo trabalho com essas medicinas, mas tem um problema que eu estou vendo muito junto com meu pai, que foi eles que me passaram o conhecimento, né? Muitas pessoas acham que a medicina é uma coisa ruim, que vai passar mal, que vomitou, que ficou ruim. Isso não, para nós, é porque as pessoas não conseguem consagrar a medicina com amor, se abrir de coração para poder consagrar a medicina. Você tem que se abrir para a medicina entrar e fazer a cura, porque se você tiver medo, você vai estar se fechando, e a medicina não vai poder fazer a cura. A medicina não vai entrar dentro de nós para fazer a cura, conforme a nossa necessidade, né? Então, a gente tem que abrir o coração, fazer com amor, se entregar, relaxar e receber a cura das medicinas, né? Então, do sananga, como eu falei, ela dói, mas vale a pena passar, porque nós usa e isso traz um resultado muito bom para nós. O cambô para nós é um check-up. É um check-up, porque aqui na cidade a gente vai fazer exame no geral, né? Todo exame, sangue, tudo mais. Para nós o cambô é esse. O cambô, você faz a injeção do cambô, você fez a limpeza do sangue, a fraqueza, o que você tiver na sua matéria. Até espiritual você vai fazer sua limpeza. Se você não corria 10 minutos, você vai correr 15 minutos, porque isso vai tirar tudo e você vai fazer a limpeza. Muita gente não gosta de fazer a limpeza, mas eu vejo que é um ponto positivo nos trabalhos de medicina que a gente faz, quando a pessoa faz a limpeza. Eu agradeço pelaquela pessoa ter recebido a cura, porque esse é o resultado da medicina, a gente vê a medicina fazendo o efeito, aquela pessoa fez a limpeza. E nós que estamos conduzindo o trabalho, a gente tem total responsabilidade de estar cuidando daquela pessoa, para que essa pessoa se sinta bem, sair dali bem, curado, né, não traumatizado. E também a medicina do rapé, da forma que a gente usa hoje, né, como eu falei, tem muitas pessoas que passam mal, mas para nós a ayahuasca não é muito forte, o sananga também não, o cambô também não. A medicina mais forte para nós é o rapé, que é feito do tabaco das medicinas, né, nativa da mata. Essa é a medicina mais forte do nosso povo indígena. Na pesquisa que eu estou fazendo, ainda eu preciso aprender mais com meu pai, que tem 68 anos, meu avô que tem 96. Com eles eu estou buscando esse conhecimento, né, estou buscando porque eu sei que a nova geração precisa, os meus filhos, meus netos, bisnetos que vão vir mais, né, porque eu vejo os anciões, que foi naquela época dos colonizadores que a gente não podia usar a nossa medicina, tinha muitas medicinas de poder. Eu ouvi a história do meu avô, que tinha medicina que ressuscitava as pessoas, e hoje ninguém sabe, né? Eu não sei, daqui 10 anos, se a gente não cultivar essas nossas medicinas, eu não sei se vai ter ayahuasca, não sei se vai ter outras medicinas que a gente conhece. Então, isso a gente quer para passar para os nossos filhos, os nossos netos, para eles continuarem não dependendo da farmácia daqui da cidade, que é química. É melhor a gente usar, que é uma medicina que é da floresta, que é nativa, que é lá né? Então, para nós é isso. Então, para mim é um grande prazer estar falando essas nossas medicinas, né? Porque para nós é uma medicina que é curandeira. Curandeira para quem acredita, para quem se entrega,
E ela é uma medicina que vive na floresta, ela é nativa, ela é natural, né? Então ela tem os poderes delas, tem os espíritos. Às vezes eu falo para os parentes assim, o rapé a gente colheu a folha lá, preparou aqui. Será que é só simplesmente um pó? Não, é um espírito da medicina que a gente foi pegar da floresta, é um espírito vivo, que está ali para entrar no nosso corpo e se manifestar e trazer a cura para nós, né? Então, é isso, eu agradeço muito cada um de vocês por eu estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, né, tradicional, esse povo Runicuim, e preciso aprender mais, junto com o meu povo, né, todos nós também, e estar compartilhando esse conhecimento um pouco que eu tive, e também tem um centro onde hoje a gente está, eu tenho esse interesse, e estamos trabalhando fortemente para poder unir com a juventude, unir com nossos anciões, né, para poder fortalecer cada vez mais e resgatar cada vez mais a nossa cultura, principalmente na área da medicina, porque isso é saúde, como eu falei. A medicina é a saúde da humanidade. Isso vem da floresta. Eu acredito muito nisso, porque isso vai acontecer, mesmo que eu não esteja vivo, mas meus netos, meus bisnetos vão conseguir trazer essa cura para a humanidade, para todos que precisam da cura mesmo, né? Porque a medicina ela é vida, e ela é verdadeira. Então, a gente tem um espaço em Plástico de Castro que estamos trabalhando com essa medicina. Dentro desse espaço, lá, a gente já trabalhou com ferida que tinha pessoas que tinham 10 anos de ferida, já estava cansado de pegar injeção, que estava cansado de fazer outras medicinas nos hospitais e nunca tinha sido sarado. E essa pessoa chegou chorando, a gente olhava assim no olho daquela pessoa, que ela estava sofrendo bastante. Com 3 meses, essa ferida foi sarada, porque nós trabalhamos com as medicinas, fomos lá, colhemos, tiramos sumo e colocamos em cima da ferida, fizemos canto de rezo, porque nós temos nossos cantos de rezo também, né? Nós fizemos canto de rezo, mas com 3 meses, graças a Deus, aquela mulher está pulando, está correndo, está trabalhando, está podendo trabalhar. Então ela se libertou, porque ela acreditou, primeiramente acreditou na medicina, não em nós, mas na medicina, porque nós também somos um portal, simplesmente estão pegando lá a medicina, conhecendo como se usa e fazendo o trabalho. E a medicina, nós pedimos a permissão à medicina para que ela possa trazer o resultado, né? Então, lá no centro, a gente está trabalhando isso. Isso, eu estou me empenhando como jovem para que a gente possa resgatar o mais possível das nossas medicinas tradicionais, porque tem muitas medicinas. O meu avô falava assim para mim, quando eu era criança, que eu tinha 5 anos de idade, que ele me levava na floresta, que eu via ele falando com os pássaros, com a medicina, quando ele ia tirar uma planta, uma medicina, folha, ele falava, meu netinho, a gente não só simplesmente chegar e pegar a folha, não pode ser feito isso. Você tem que pedir a permissão, a medicina, o porquê que você vai pegar, para que você vai pegar, e o que é que você quer que ela faça com você. Né? Então ele cantava as cantorias, tirava a medicina, né? E ele falava assim para mim, meu netinho, até capim é medicina. Então toda essa floresta, toda é medicina, porque capim que é medicina. Quando o cachorro está com dor de barriga, ele vai comer o capim. Então é medicina. Né? Toda essa natureza, toda essa floresta, tudo é medicina. Aos poucos a gente vai descobrindo, né, quais são as medicinas, como se deve ser usado. Então a gente descobre como se usa a medicina dentro das nossas pesquisas. Toma a nossa ayahuasca, chama os nossos ancestrais, chama o nosso Yushibu, os nossos grandes guerreiros que já se foram, que traz, e eles vão trazer o conhecimento, trazendo não a medicina, mas as cantorias, que são os pacarim-cá, que são os rezos mais fortes de cura, né? E também trazendo os grafismos dentro do nosso Nishipan. Então o nosso Nishipan é um grande professor. E no nosso, até agora, até onde eu cheguei assim, aprendendo um pouco da medicina, a ayahuasca, para nós, hoje as pessoas aqui em português falam mestre. Para nós, o nosso grande mestre não é eu, mas é a nossa ayahuasca, porque é ela que traz o ensinamento. Eu sou apenas um portal que estou aprendendo com ela e estou manuseando com aquele conhecimento para a irmandade, para o meu grupo, para a aldeia, para o povo, né? Mas o nosso grande professor, o nosso grande mestre é a ayahuasca, porque é através da ayahuasca que a gente se conecta com o grande Criador e é onde a gente busca o conhecimento com aquela segurança, né? Então, é isso. Eu acho que já falei demais, mas é um pouco que eu quero contribuir com vocês e também falo para vocês que o espaço está aberto um dia que vocês sentiam um chamado no coração, pode ir lá, que a gente está trabalhando, não só com a medicina, mas a gente vai poder comer umas comidas típicas, Runicuim, né, que a gente não quer deixar isso. E estamos trabalhando com o resgate do povo que está morando na cidade, porque, né, os parentes que vêm para a cidade, eles estão um pouco, né, tem muita influência,
Então a gente está buscando o resgate do povo que está na cidade, levando para o centro, preparando ele, levando para a terra indígena, para ele começar a fortalecer lá, ensinar os filhos, né, os netos, porque é isso que a gente quer. Então, muita gratidão a todos, e um bom evento, e muito Rausch Rausch. Muito obrigado, Mapu. Agora são 12h36, essa mesa, teoricamente, ela vai até 13h, então a gente tem bastante tempo para perguntas. Eu gostaria só de pedir a gentileza das pessoas que tentem fazer as perguntas mais rápido, para que outras pessoas possam fazer também, porque eu acho que o importante aqui é o diálogo. Eu mesmo vou aproveitar o meu papel de moderador, já vou tacar uma pimentinha na conversa. Eu queria saber a opinião de vocês de dois temas, a experiência pessoal de vocês. A primeira é sobre o uso da brugmância nas várias preparações de ayahuasca. Eu pergunto aqui mais no que a gente tem visto lá fora. Vocês conhecem mais que é uma planta mais tóxica, às vezes é a chamada do verdadeiro alucinógeno, que a pessoa pode ver e não saber em que mundo está. Eu queria saber se na experiência pessoal de vocês já viveram casos ou conheceram de pessoas que participaram de rituais com essa planta e tiveram alguma dificuldade. Eu já ouvi relatos de algumas ayahuascas que chegaram principalmente na Europa, que poderiam ter essa planta e que poderiam ter causado alguma intoxicação. Então esse é um tema. E o outro é justamente o que eu acabei de falar, que hoje em dia as pessoas estão tomando ayahuasca em Estocolmo, na Nova Zelândia. As pessoas compram as plantas na internet, cozinham nas suas casas, e isso é algo que já fugiu ao nosso controle, não há volta, não há como parar esse movimento. Então, eu queria saber um pouco a opinião pessoal de vocês, como vocês enxergam isso, o que vocês acham que poderia ser feito para talvez que esse uso, mesmo que seja o jovem de 20 anos que faz a ayahuasca cozinhada na panela da casa dele, o que a gente pode fazer daqui para que isso não cause danos às pessoas, que seja usado de uma maneira mais responsável? Eu queria saber a opinião de vocês. Bom, dá para ouvir? Sobre brugmância, cuidado. A gente participou de uma reunião em Campinas recentemente e apresentei bastante. Você quer um caso? Eu tenho um amigo no Peru, guia de turismo. Ele tinha fumado de tudo, tomado de tudo. Aí alguém fala, esse negócio aí dá um barato. Aí ele quis provar, joguei numa chaleira, cozinhou, fez um chazinho de flor, de folha, de tudo. E ele com amigo, aí ele bebeu um pouco, amigo bebeu, amargo. Daí, eu vou beber. Aí ele bebeu, esperou mais 5 minutos, não deu efeito, bebeu mais um pouquinho, não dava nada de efeito. No final, ele tomou a chaleira inteira de brugmância. O rapaz ficou 56 dias alucinado. 56 dias alucinado. 3 dias, ele não lembra de nada. E aí, ao longo dos 50 dias, foi voltando aos poucos. Ele ficou 56, ou seja, a questão de dosagem, um fundinho de copo já dá 8 horas. Aí um pouquinho mais são dias, semanas, meses. Então, não é à toa, para os Matigengas, é a medicina mais tóxica, mais forte e mais cuidada. É muito importante, mas eles usam muito pouco. Eles usam 1 vez, 2 vezes na vida, ou para uma doença muito severa, ou para uma iniciação. Usa 1 vez, 2 vezes para abrir os portais e não mais. A não ser mas a pessoa que usa com frequência morre. Para eles, a pessoa que começa a usar com frequência vai morrer. Porque eles dizem que é uma planta poderosa, mas enganosa. Que ela atrai para um lado escuro. Então é extremamente perigoso. Eu sei que tem essa ayahuasca verde, ou ayahuasca preta, né, que eles misturam as duas coisas. O ayahuasca com brugmância. Eu não tenho experiência com isso, mas eu sei que brugmância é muito, muito perigoso. Agora, sobre o uso, talvez você seria melhor falar esse uso assim, generalizado. Talvez você fale mais sobre isso.
Então, como a pergunta do Chay aqui, sempre nós, o Runicuí, nós também, o povo indígena fala Chay. Chay, a palavra Chay, antes de responder essa pergunta, é falar, convidar, falar mais do que o irmão. Então, todos nós somos mais do que o irmão. Com essa pergunta, esse uso dessa medicina, às vezes eu fico muito triste, assim, porque como você fez essa pergunta, a gente cozinhar uma ayahuasca em uma panela, numa casa de alvenaria, né, sem rezo, sem nada, a gente fica muito triste como povo indígena, que a gente considera e respeita nossas medicinas curandeiras, que são as medicinas fortes, que traz o ensinamento. Então isso para nós é muito triste, a gente ver isso acontecer, né? A gente não é contra que as pessoas usam, mas que se usasse de uma forma com todo respeito, como a gente vê no nosso modo tradicionais, né, fazer uma casa dentro da floresta, fazer o preparo com os cantos, né, com as regras certas, respeitando a medicina, porque às vezes, quando cozinha numa cozinha assim, numa casa de alvenaria, numa panela qualquer que já faz comida, de alimentação, se ele tomar vai dar algum problema. Por quê? É porque essa pessoa está fazendo uma coisa errada. Se a gente tomar uma medicina da farmácia errada, vai dar errada. Então, as nossas medicinas também, a da ayahuasca também é da mesma forma. Se você usar de uma forma incorreta, vai dar errado. Então, a gente tem que usar de uma forma certa, para ter segurança. Então, o nosso pedido é esse, que a Irmandade que vão fazer, né, que às vezes eu estou muito triste esses dias, porque é isso que está acontecendo. E se der algum problema com a ayahuasca, vai ser proibido, vai ser mal falado, e nós, povos indígenas, que são a nossa medicina curandeira, como vai ficar, né, para nós? Então, isso traz uma grande preocupação para nós, né, não só com a ayahuasca, mas o rapé, todas as medicinas, né, como algumas medicinas está sendo muito banalizado. Isso para nós é muito triste, porque é uma medicina curandeira para nós. Hoje, há 500 e poucos anos de luta que a gente vive, até hoje a gente está resistindo, e é com essas medicinas curandeiras, né? Então, eu acho assim, no meu ponto de vista, que essas pessoas que não façam isso numa cozinha, como eu estou falando, numa panela que já especificamente, tem que ter um espaço, tem que ser os cantos de rezo, porque a gente está preparando aquela medicina com a intenção de usar para cura, para ensinamento. Não é simplesmente colocar lá, deixar fervendo, a gente vai assistir uma televisão, ou pegar um telefone e ficar no WhatsApp, ou alguma coisa. Isso não vai trazer nada, só vai trazer coisas, poluição do universo, que é coisa ruim que vai atrair. Então a gente tem que preparar a nossa medicina com a boa intenção, se desligar das coisas daqui e ficar ligado ali e preparar aquela medicina com aquela intenção curandeira, trazendo o espírito positivo para que aquela medicina entra e faz o efeito positivo. Então para nós a gente vê é muito isso, né? Mas a gente fica triste porque às vezes tipo tem gente fazendo na Estônia, daqui a gente não pode sair e falar para essa pessoa, até explicar para essa pessoa, porque a gente não está sabendo, mas em muitos lugares está acontecendo isso, né? Está acontecendo isso e a gente não está sabendo, porque estamos aqui, nós não estamos vendo essas pessoas fazendo isso, né? Então é a mensagem que a gente deixa para esse irmão que estão fazendo isso, para que respeite mais um pouco a nossa medicina, porque elas são vida, elas são curandeira, elas não são bebida alcoólica, elas não são coisas que é para festa, para comemorar, os gritos e tal, não, elas são curandeira, elas são as medicinas que merecem respeito, porque ela vem da floresta, né? E a nossa floresta, nossa, se nós ficar sem a floresta, o que vai ser do povo Runicuí, do povo indígena que vive na floresta? Porque para nós, tudo que a gente tem é o que está na floresta. Por isso que eu falo que a floresta é vida, a medicina é vida. Porque tudo que a gente precisa, a gente vai lá na floresta e a gente tira. Está com dor de cabeça, está alguma coisa, mas a gente vai lá na floresta e pega e consagra onde ela traz a cura. Então a gente pede, né, de coração mesmo para essa irmandade que ficam fazendo essas coisas, que não faça, porque eu acredito que não vai ser complicado para ele, mas para o povo indígena vai ser muito ruim. Nós somos 17.695 povos. Imagina se a nossa medicina for proibida, for dar algum problema. Olha o povo. Que situação a gente vai ficar? Então a gente quer dizer, vamos depender da farmácia? Não, não queremos depender da farmácia, queremos depender da nossa farmácia viva, da floresta. Essas que são a verdadeira, né? Essas que traz a cura mesmo, que a gente sente entrando no nosso espírito, no nosso pensamento, na nossa matéria. Então para nós, a gente quer mais, né, esse respeito sobre a nossa medicina, para que nós todos usam de uma forma consciente, com uma forma responsável, que a gente passar para o nosso irmão, nós temos uma responsabilidade, que nós estamos passando para essa pessoa, não é para ele ficar passando mal, passamento, ficar 56 dias na miração, não. Isso eu acho que é falta de conhecimento das pessoas que ficam fazendo isso. A medicina não precisa a gente se machucar para se curar. Não é preciso a gente se machucar para se curar. A nossa medicina é para você passar a medicina, consagrar a medicina, se sentir bem e sair dali curado. Isso é a nossa visão do povo indígena. Rauch.
primeiramente, da progmásia, né, que você perguntou. A gente sabe que a progmásia é uma solanácea e tem uma química muito forte, que é o ciamina e a escopolamina, que são utilizadas no remédio que vocês conhecem muito bem, que chama Buscopan, remédio para dor, né? Então, são aquelas plantas medicinais que são tóxicas, mas também pode ser utilizada na medicina, inclusive da medicina moderna, né? A gente fala muito medicina tradicional, essa medicina... Muita gente fala dessa medicina tradicional como essa medicina assim, de hoje em dia, mas a medicina tradicional é a medicina ancestral. Essa sim é a medicina tradicional, né? E para esse uso tradicional, já que hoje ela é uma droga utilizada pela medicina alopática, eu tive mais ou menos uns 20 e poucos anos em Iquitos, no Peru, e ali nas adjacências, conheci um curandeiro, que ele me falava, Glenn, que a progmásia era a planta como se fosse um pós-doctor em xamanismo, né? Como para ser um grande pajé, né? O cara se formava pajé, mas para ser um grande pajé, ele tinha que unir a progmásia, né, com o marireia chacrona, mas que poucos se atreviam a fazer isso, né? Porque seria um risco muito grande, inclusive risco de morte. Risco de loucura, de não voltar mais desse mundo em que ela pode conduzir pelo assim, o lado escuro, como bem falou o Glenn, pelo esse underground espiritual. E os pajés que passavam por esses testes, eles tinham uma habilidade maior de poder entrar na água e conversar com os espíritos que vivem na água, que geralmente sequestravam crianças e jovens para viverem com ele nesse mundo aí paralelo que existe na água, nos grandes rios. Então, esse pajé formado com essa planta, que eu volto a dizer que eu não recomendo a utilização de maneira nenhuma, eles tinham capacidade de entrar na água e de passar horas e sair de lá mesmo sem se molhar. Então, esse é um tipo de aprendizado, um tipo de conhecimento que, às vezes, a gente não alcança, né, não compreende, mas que, na realidade, é uma coisa que pode existir, ou coexistir dentro do mundo da realidade e esse mundo espiritual. Com relação a esse uso que você falou, eu acho que fugiu do controle, nesse uso que as pessoas conseguem na internet, às vezes, comprar e fazer em casa. Eu acho que esse é o desafio desse fundo de defesa, que foi falado nas palestras anteriores aqui. Eu acho que deve ter um parâmetro do que é o uso responsável e o que não é uso responsável. Porque se for um fundo de defesa para todos os usos, eu acho que o fundo de defesa, essa parte da irresponsabilidade, talvez consumirá todo o fundo de uma maneira que precisa ser assim, avaliada, né? Então, determinar que esse fundo de defesa seja definido, o que é o uso responsável e o uso não responsável, porque esse chá não é uma droga recreativa, né? Ainda foi falado aqui, das lideranças indígenas, ontem foi falado que o chá não é droga recreativa. Ela é uma substância que promove, né, uma concentração mental para você chegar a se encontrar, né, com o superior. Então, acredito que tem que ter esse respeito que eu vi falado ontem aqui, tanto as comunidades indígenas falou, como outras falas de ontem sobre o respeito. Está entre também o saber consumir isso, saber consumir com orientação, né? Com orientação, com sabedoria, porque fora desse parâmetro, eu não posso avaliar como é que seria essa experiência. Então, eu peço ao Fundo de Defesa uma definição do que é responsabilidade, o que é consumir com responsabilidade, o que é não consumir com irresponsabilidade. Porque eu acho que isso aí pode definir a ação do próprio grupo, que eu saúdo e acho super importante que foi feito e que pode ser um grande valor para todos, inclusive para preservar, né, esse uso na Amazônia, nas comunidades indígenas e nas grandes religiões. Obrigado.
Nós temos mais 10 minutos. Quem quer fazer perguntas? Bom dia, né? Quase boa tarde. Pago, ainda nesse campo da responsabilidade, a pergunta, a gente tem visto o rapé, e você citou bastante como uma medicina, e que também, por outro lado, há toda uma discussão de gerar dependência em algumas pessoas, e isso tem a ver com a produção. O que você pensa quanto a isso, né? Da produção da medicina ou do uso, se tem algum risco quanto a isso? Eu gostaria que você falasse mais, já falou tão brilhantemente assim sobre as coisas, e falasse um pouco mais sobre o rapé, se há perigo, a história da dependência, algumas pessoas têm feito uso, e ouvir um pouco mais disso. Agradeço. Então, falando um pouco do rapé, essa pergunta que você me fez, então é muito importante, eu acho que para todos ouvirem isso, né? Eu acho uma pergunta muito importante saber. Então, o nosso rapé, para nós, nos povos indígenas, muito tempos atrás, antes de chegar os colonizadores, a juventude nós não usava o rapé. Quem usava o rapé era só os pajés. Isso não era permitido a juventude usar, porque às vezes nós jovens, a gente usa uma medicina tão sagrada sem ter intenção, simplesmente para usar. E às vezes, por isso que às vezes causa alguma reação diferente, né? Então, chegando a gripe, a doença, a juventude morrendo, os pajés viram que era necessário fazer a permissão do uso do rapé à juventude, porque senão ia morrer todo mundo e ia ficar só os pajés. Então, onde eles fizeram os cantos, fizeram as orações, os rezos, e permitir a juventude usar. Hoje, nós, povos indígenas, nós usamos o rapé quando a gente está com dor de cabeça, quando a gente está com gripe, quando a gente está com dor no corpo, quando a gente está com fraqueza, né? E essas são as nossas medicinas. Nós simplesmente pegar uma medicina sem estar sentindo nada e vai consagrar a medicina, né? Porque a gente não bebe também medicina da farmácia sem sentir nada. Tem que ter o porquê que vamos usar a nossa medicina. Então, até agora, o nosso rapé, a nossa medicina, não deixa a gente dependente. Agora, se já deixou alguém dependente, é a forma que essa pessoa está usando, né? O porquê que essa pessoa está usando. Porque eu já ouvi isso realmente, muitas pessoas falar, aqui na cidade de Rio Branco, que tem gente no forró passando rapé. Olha que triste. Não se deve fazer isso, porque vai trazer, né, um grande problema para essa pessoa. Então, o nosso rapé é se passado quando no momento que a gente está sentindo problema. E ele não traz um vício, quer dizer, que vai deixar você dependente. Jamais. Ele não vai deixar. Assim, ele vai trazer a cura. Mas você, como eu falei no começo, tem que receber o rapé com o coração aberto. Tem que se entregar. E você tem que usar o rapé com aquele objetivo. É uma dor de cabeça? Ah, então eu quero a cura da dor de cabeça. Então eu vou usar com o objetivo da cura da dor de cabeça. E entregar aquela dor para que o rapé leve. Então, é isso, né? Então, a nossa intenção de usar o rapé é mais isso, outra coisa também. É o momento que o pajé passa o rapé, quando está um paciente deitado ali, que ele está doente, ele vai passar o rapé para fortalecer o sopro dele, porque o pajé faz cura com sopro. Então, ele vai passar o rapé, pegar aquela energia do rapé, como é forte, e ele vai fazer aquele tratamento, aquela cura naquele paciente, né? Então, tem que ter o porquê que a gente vai usar o rapé. Não é só simplesmente pegar o rapé e usar, mas tem que ter, se está sentindo uma dor de cabeça, dor no corpo, uma fraqueza, uma gripe, sinusite, renite. É quando a gente está nessa situação que nós usamos o nosso rapé, porque a gente está com a necessidade. Mas sem necessidade, eu recomendo que não é bom usar, né? Porque não está sentindo nada, para que vai usar? Né? Então, que se use o rapé quando está sentindo a necessidade, que pode consagrar o rapé, e também abra o coração, não tenha medo, porque aí você vai receber o rapé. Senão, às vezes você vai sentir uma reação, um suor frio no corpo, essa é a reação do rapé. É normal, você vai querer ficar um pouco tonto, é normal, parabéns, porque a medicina está fazendo efeito dentro de você. Não precisa ter medo, porque isso é a reação do rapé. É a reação do rapé. E ele está trabalhando na mente, porque se você fica um pouco tonto é porque ele está trabalhando no nosso pensamento. É aí que está o problema. E ela está pegando pesado, por isso que você sente um efeito. Se é no corpo, você vai suar, você vai ficar se tremendo, você vai ficar com frio, vai sair aquele suor frio, é porque é na matéria, não é no pensamento, não é na nossa cabeça, mas é na nossa matéria. É por isso que está dando um efeito. Saiu aquele suor, é porque está tirando a doença. É porque você está sentindo que ela está trabalhando. Então, o nosso rapé é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Vamos fazer mais umas 3, 4 perguntas, bem rápido, depois eles... Sim, uma série, fazemos então. essas perguntas e eles respondem e a gente encerra a mesa, pode ser? Tá bom, obrigado. Bom dia ou boa tarde, meu nome é Paulo. Primeiro eu achei muito importante o alerta que vocês estão fazendo sobre esse uso indiscriminado da ayahuasca por aí, puramente recreativo, colocado. Mas eu queria também trazer um pouquinho um outro lado e rapidamente até falar de como eu cheguei na ayahuasca, coisa de 6 anos atrás. E quando eu cheguei foi num convite de alguém, a frase foi assim: tem um maluco que vai dar daime para as pessoas sem religião, você quer ir? Foi exatamente essa frase. Eu fui lá, não sabia direito do que se tratava, fui só para ver o que era. Foi uma experiência muito profunda para mim. Nesses últimos 6 anos eu venho bebendo ayahuasca quinzenalmente e isso tem um efeito muito importante, um impacto muito grande em mim, de medicina, terapêutico, tudo isso. Eu bebo com um grupo em São Paulo, chama-se Via Solis, que é um grupo, existe já há 13 anos, né, regular, mas não doutrinário. Vou chegar, um segundinho. Tá? Desculpa insistir com a Bia, mas que realmente, se o senhor puder fazer a pergunta... Tá bom, não, beleza, ok. Não, tá. É que eu precisava só dar o contexto e a pergunta é... Ok, a pergunta é, bom, enfim, tem um fundo terapêutico, mas eu também sinto muitas vezes na ayahuasca um fundo de prazer muito grande que me traz. A minha pergunta, no fundo, é, o prazer na ayahuasca, o uso recreativo da ayahuasca, mas, de novo, não saindo por aí bebendo de qualquer jeito, mas num grupo não doutrinário, de uma maneira em que você conjugue essas duas coisas, é intrinsecamente desrespeitoso, ou você também pode usar a ayahuasca de uma maneira a extrair prazer, recreação até, embora não goste dessa palavra, e ao mesmo tempo isso ser também um elemento terapêutico. Olá, bom dia, meu nome é Osilene. Eu percebi durante o discurso de um dos palestrantes a respeito da ideia de que ele tomou e ficou 58 dias alucinado. Você não acha perigoso num discurso, num congresso a respeito de o uso, como se diz? O uso responsável do ayahuasca, você usar um termo como alucinado? E assim, a ideia que está aqui para se discutir não é a questão do enteógeno e não do alucinógeno. Eu achei assim um discurso meio pejorativo pro tipo de congresso que nós estamos. Assim, eu me senti um pouco ofendida com o termo alucinado. Assim, desculpa dizer isso, mas eu senti. É só um esclarecimento. Rauch, meu chai. Queria perguntar, deixar frisado que ontem o debate foi meio rápido, né, para você frisar também com as suas palavras, a importância de se manter a tradição e também a questão da legalidade dos índios, né, fazendo esse trabalho com as medicinas, no caso hoje em dia ter que se adequar à lei dos nauás, né? Então queria que você frisasse isso e deixasse isso aqui mesmo firmado, né? E também só aproveitar falar que a gente está organizando as cerimônias aqui durante o festival. A mesa está bem em frente à entrada, né? Hoje é cerimônia Rune Queen, tradicional, então fica o chamado aí. Rauch. Obrigada, mesa. Obrigada a todos. A pergunta é bem rápida, é para você, Glenn. A Brugmansia arborea, que você falou da ayahuasca negra, né? Ela é uma planta andina, foi trazida para a Amazônia e ela se adaptou, né? E eu queria saber se você sabe alguma coisinha sobre essa o uso do floripônio, né? Ou da Brugmansia arborea, até fui buscar no Google o nome dela, nos Andes, porque quechuas também faziam uso dessa... É só falar um pouquinho, né? Porque como que ela chegou nesse ínterim. Obrigada a todos. Obrigada, Mapu. Só para não atrapalhar a dinâmica de tudo, tentar responder em 5 minutos. Vocês podem, quem quiser responder cada uma das perguntas, fiquem à vontade, vocês três. Sobre a palavra alucinado, na realidade é um amigo meu. A palavra que ele usa era louco. Eu fiquei louco 56 dias. Eu uso a palavra alucinado para amenizar um pouco a palavra dele, né? Que ele ficou muito mal e ficou fora da realidade 56 dias. E ele fala que eu nunca voltei a ser a mesma pessoa. Então era só uma diversão, né? Não era falta de respeito, mas é uma planta extremamente perigosa e não pode ser usado
de forma assim, recreacional. Agora, sobre essa questão do ayahuasca recreacional, religioso, terapêutico, né? Eu acho que cada pessoa tem sua visão, né? Então, no Peru, ou seja, no Brasil, a ayahuasca é legalizado para uso religioso, mas é proibido, ou seja, o ayahuasca não é regulamentado para uso medicinal, porque seria falsa prática da medicina. No Peru, é o contrário, o ayahuasca ele é legalizado como patrimônio da medicina tradicional dos índios. Então, eu acho que cada pessoa, cada região, cada grupo, cada legislação define um pouco de acordo à sua experiência da planta. E acho que isso é o grande, por um lado, é o grande atrativo da ayahuasca, porque você vê que é uma planta que, a diferença de muitas outras substâncias e plantas, ela conseguiu chegar no mundo inteiro. Por que a ayahuasca e não outras substâncias, né? E eu acho que porque ela é como se fosse um solvente universal da alma. As pessoas chegam na ayahuasca com suas concepções e isso acaba se refletindo na própria planta, que isso explica o atrativo universal, mas também ele traz um pouco o perigo, porque se for usado de forma irresponsável, qualquer pensamento, religião, ideologia pode se sentir reforçado e a pessoa pode entrar numa espiral negativa, né? Porque ele tem essa capacidade de reforçar o próprio pensamento. Então, mas ao mesmo tempo eu vejo que na ayahuasca você vê eu originalmente era meio, eu trabalhei com os índios, essa coisa de uso urbano, era um pouco preconceituoso contra o uso urbano, usos alternativos, mas quanto mais eu estudo esse mundo, vi o contato com Bia, principalmente, que trabalha com vários outros contextos, eu percebo que a própria ayahuasca, ela tem uma agência, que acho que talvez outras plantas, não sei se tem, que a própria ayahuasca, na Nova Zelândia, na Austrália, a pessoa, mesmo fazendo um uso talvez inicialmente recreacional, alternativo, parece que a planta exige uma disciplina. A própria planta tem essa agência. Eu acho que isso faz parte do atrativo, talvez, da ayahuasca, que ela consegue dissolver, como se fosse um solvente, ela consegue conectar com todas as religiões, as medicinas, as terapias, e cada pessoa vai criando o seu próprio ritual. Eu acho que a gente tem que respeitar essa diversidade, desse surgimento de novos contextos rituais, que a própria planta exige um trato respeitoso, mas como evitar esses usos desrespeitosos é o trabalho que todos nós estamos fazendo, né? Comercialização. Até ontem mesmo teve uma fala que eu esqueci o nome da pessoa que falou em espanhol aqui, de alguns distúrbios, está vendo na Espanha, na Europa, por causa de uso não seguro, vamos dizer assim. Eu entendo que cada um é liberto para fazer o que quiser fazer, né? Isso é uma coisa. Mas essa questão desse uso, quanto mais atrelado ao ritual, ele é cada vez mais seguro. E tem uma coisa também, que muitas vezes a pessoa que está fazendo um uso não convencional, vamos dizer assim, ela ainda não percebeu, na realidade, o verdadeiro valor e a verdadeira missão do chá. Ainda não percebeu, mas pode perceber. Tá? Lembrando, isso, obrigado. E lembrando o Jonathan Roth, que não está presente aqui nessa mesa, ele falou uma frase que marcou, que o chá, ele não é um alucinógeno, ele é um desalucinógeno. 3 palavras, hein, rapaz? Oi, gente, eu só queria deixar uma fala aqui. A gente falou muito de medicina, né? Mas
eu queria também falar um pouco das nossas terras indígenas que não foram demarcadas, porque a gente fala de medicina e se nós não tiver nossa terra demarcada, como a gente vai ter a nossa medicina? Então é só relembrando, né, as nossas terras indígenas que tem mais de 30 anos aí de luta, que não foi demarcado, e a gente pede, né, que a Irmandade que esteja por aí, fazendo essa força para que nós tenhamos a nossa terra demarcada, para que a gente possa continuar trabalhando com as nossas medicinas e valorizando nossos conhecimentos tradicionais. Rauch, Rauch. Muito obrigado a todos. Os palestrantes vão estar aqui perto, se quiserem se aproximar para conversar com eles. Agora é hora do almoço e às 14h30 a gente retoma as atividades. Obrigado, boa tarde para todo mundo.